o tal do Frei Gilson. Veja, o cara que coloca 1 milhão de pessoas ao vivo às 4 da manhã em uma live para orar, são uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer pro Brasil. E como é que a esquerda responde a isso? A esquerda responde xingando o cara. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E vejam no Brasil, vejam o caso do Brasil. No Brasil, é impossível se separar, por exemplo, a Igreja Católica com os alicerces do Brasil. Os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500 e 4 dias depois, 26 de abril, já celebraram uma missa no território brasileiro, lá em Porto Seguro, na Bahia. Eu estava coincidentemente, esse final de semana, seja lá porque eu tenho os interesses, eu estava ouvindo de novo a carta do Pero Vaz de Caminha. E é absolutamente incrível o quanto que os portugueses tinham de fato a preocupação com a evangelização dos povos no Brasil, como Deus estava na mentalidade central de todo o processo de colonização do país. Esqueça aquelas bosta que tu ouviu na escola de colônia Brasil era colonização de exploração, os Estados Unidos era colonização de sei lá o quê. Esquece essa merda. Isso é babaquice que o professor comunista fica ensinando para você. Tem absolutamente nada a ver. A Igreja Católica, inclusive, teve um papel fundamental também em 64, na luta contra o comunismo, para impedir que a Revolução Socialista se concretizasse no Brasil. E eu me lembro da frase, né, do Santo Agostinho, dizendo que quando a Igreja vai bem, o mundo vai bem. Quando a Igreja vai mal, o mundo vai mal. No caso do Brasil, é a coisa mais impressionante. Quando a Igreja vai bem, o Brasil ia bem. Pois que a Igreja Católica começou a naufragar no Brasil, o Brasil começou a naufragar junto. Década de 70 e 80, a expansão da teologia da libertação, o próprio declínio do catolicismo no mundo. O Brasil começou a afundar nessa época. Aí você sofre as consequências um pouco depois. E a esperança do retorno do Brasil, dos últimos anos, tem sido quem? Na ausência dos católicos, nossos irmãos católicos, tem sido os evangélicos. E eu não faço distinção, você pode ser católico, você pode ser evangélico, desde que você seja cristão. O importante nesse aspecto é você ser cristão. Nós temos até alguns espíritas no Brasil, por algum motivo inexplicável, os espíritas são um número relevante, e não são cristãos, só para deixar claro, que tem um papel. Isso aqui não é sobre religião, primordialmente, é sobre as consequências culturais da religião. Mas, basicamente, o movimento conservador no Brasil é fortemente evangélico. O que permitiu o ressurgimento e o crescimento dessa frente conservadora são os evangélicos. Mas eu não posso deixar de chamar atenção para os fenômenos incríveis que têm surgido no Brasil pela Igreja Católica, escolas católicas. Enquanto você tem Santo Agostinho indo para o espaço, você tem outras escolas, Santo Inácio, etc., indo para o espaço, uma pena, você tem outras escolas que surgem, iniciativas do pessoal do Opus Dei. Vejam, eu vejo um monte de vídeo do Centro Dom Bosco no YouTube. Se vocês não viram, vejam, uma coisa espetacular. Né? Você tem podcast de católicos, aquele menino, aquele Guilherme Freire, sei lá, Guilherme no Celular das Contas, está sempre no Brasil Paralelo, tão inteligente. Eu trouxe aqui o professor Marcelo, do podcast Caravelo, todo mundo católico, um povo absolutamente espetacular. Aliás, boa parte dos conservadores, formadores de opinião no Brasil são católicos. Padre Paulo Ricardo. Assim, o quanto que eu consumo desses caras. Eles falam assim, mas Paulo, por que você não é católico? Eu falo, bom, porque eu não concordo com os dogmas de vocês. O dia que eu começar a acreditar, eu viro católico. Alguns. Os poucos, mas não dá para escolher os que eu gosto e os que eu não gosto, né?
Eu vou entrar num buffet, eu gosto desse dogma, então eu sou um católico de buffet. Não dá. O negócio de ser católico, você tem que concordar com os dogmas todos, ou então você não é católico, senão você é protestante. E um desses fenômenos absolutamente espetaculares, que tem que ser aplaudido de pé, é o tal do Frei Gilson. Veja, o cara que coloca 1 milhão de pessoas ao vivo às 4 da manhã em uma live para orar, meu Deus, que coisa ou rezar, como vocês preferirem, que coisa maravilhosa. Qualquer pessoa fala assim, mas Paulo, você não é católico, você acha isso maravilhoso? Eu falo, isso é espetacular. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer para o Brasil. E como é que a esquerda responde a isso? A esquerda responde xingando o cara, dizendo que ele é fascista, dizendo que ele é do mal. Porque supostamente ele apoiou o Bolsonaro. E é nesse momento que tem um contraste. Vejam, por exemplo, o que o Bolsonaro escreveu. Frei Gilson cada vez mais se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador. Por isso, cada vez mais vem sendo atacado pela esquerda. A fé cristã nunca se curvou à perseguição e não será diferente agora. Minha solidariedade a ele e a todos os que defendem os valores de Deus e da família. Mateus 5, 10 a 12, Jair Bolsonaro. Agora comparem com isso, por exemplo, com as reações da esquerda. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Um tal de Vinícius Bentol, que tem a coragem de colocar lá na bio dele no X, que é mestre em geopolítica pela UERJ. Como ser mestre em geopolítica pela UERJ fosse grandes merdas, né? Grandes merdas que você é mestre em geopolítica pela UERJ. Devia esconder isso debaixo para ninguém saber. Se eu fosse mestre em geopolítica pela UERJ, eu não ia contar para ninguém. E ele escreveu um post que viralizou sobre o vídeo do Frei Gilson. Vocês acham que a função da mulher na sociedade é ser uma mera auxiliar do homem? Esse foi o discurso dito pelo Frei Gilson, liderança católica promovida pelo Brasil Paralelo. Produtora bolsonarista tem a função de tomar todas as igrejas e deixar de cultuar a Cristo e passar a cultuar o bezerro de ouro. Esse sujeito conseguiu colocar mais de 1 milhão de pessoas em uma live. Boa parte das pessoas são de boa fé e não sabem qual é o propósito por trás dele do Brasil Paralelo. Eu peço a vocês ajudem a dar visibilidade a isso e fazer chegar a todos os católicos que conhecem. Já chega a forma como eles tomaram os cultos das igrejas evangélicas, deixaram Jesus Cristo de lado e passaram a servir ao bolsonarismo. Não vamos permitir que façam isso dentro da igreja católica. O cara acusa o Frei Gilson de um monte de coisa, mas reparem que, como ele inclusive citou em parte o Frei Gilson no vídeo, as pautas da esquerda são todas pautas demoníacas. É quase que um retrato daquele filme Nefários. Qual é a diferença do aborto ao sacrifício de criança para Moloque? Ou de você mutilar uma mulher, uma adolescente, uma criança das deusas sacerdotisas pagãs, as sacerdotisas ou sacerdotes, tanto faz, de Astarate. Ou a ideia dos casais sem filhos quebrando o primeiro mandamento de Deus para a humanidade, que foi de crescer e multiplicar, ser fecundo. Ou a luta contra a identidade do homem e da mulher, uma revolta contra a natureza humana criada por Deus. Tudo isso, eu falo, isso é o objeto do próximo curso que eu quero fazer. Tudo isso está descrito na Bíblia como a ação de entidades demoníacas. São os tais dos deuses pagãos do Velho Testamento. E todas elas são a pauta da esquerda. Ora, o que é o marxismo senão o espírito de Caim? O espírito daquele que olha para o outro e fala, não, esse aqui está tendo benefícios que eu não estou tendo. Então eu vou lá e mato ele. O que é o socialismo senão o espírito de Caim?
E tudo isso evidencia uma verdade incontestável. Não tem como você ser cristão de esquerda ao mesmo tempo. Não são as pautas deles que são só demoníacas, mas a premissa básica de toda a ideologia marxista. A ideia do Marx é que a religião não passa de um instrumento de manipulação social. Cristianismo, esquerda, marxismo não se misturam. E os evangélicos, com exceções... Cara, se vocês souberem a tristeza que eu tenho de ver que o pastor que me casou, o pastor que batizou minha filha, com quem eu fiz discipulado por 10 anos, igreja presbiteriana, fui ver, eu amo esse cara, fui ver o Instagram do cara, o cara virou de esquerda, não só virou de esquerda, mas é constrangedor assisti-lo, porque ele virou um bobão. Então, é uma guerra que a gente tem que lutar dentro da esquerda, dentro da igreja. A guerra não é contra pessoas, né? Principados e potestades. A Igreja Católica está numa situação horrorosa, com lampejos para se ressurgir. E a Igreja Evangélica, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem acontecendo com a Igreja Presbiteriana no Brasil, com o que vem acontecendo com a Igreja aqui nos Estados Unidos. Impressionante o que aconteceu com a Igreja Metodista. Então, por um mundo com mais Frei Gilson. É Gilson? Eu não sei, eu não acompanho. Frei Gilson. Por um mundo com mais Centro Dom Bosco, com mais gente fazendo coisa maravilhosa. Não importa, de novo, se você é católico, se você é evangélico, não importa. Para esta pauta, não importa. Para o resto, a gente um dia pode discutir religião, não tem problema discutir religião, não. Tinha um programa inteiro só de discussão de religião. Vou voltar, assim que eu conseguir respirar. Pois bem, hoje eu quero terminar o programa. Eu não posso deixar de fazer justiça ao grande general, honrado militar, preso injustamente, Braga Neto, porque hoje é aniversário do general Braga Neto, que vem sofrendo muito com essa perseguição. E eu faço disso, acho que o Braga Neto está 89 dias preso, se não me engano. E o Brasil não deve se esquecer dessas pessoas. General Braga Neto é um homem que pacificou o Rio de Janeiro. Vou dizer para vocês, eu vi um vídeo, eu tenho visto vídeo do Rio de Janeiro no Instagram. Outro dia eu vi o hotel que eu construí, foi o Hotel Trump. Eu tava olhando ele na praia da Barra da Tijuca e um grupo ali, meio que um arrastão, em plena praia da Barra da Tijuca. Eu vi um outro vídeo, um cara trocando tiro no meio da Avenida das Américas. Aí você pensa, o cara que foi o interventor que levou o Rio aos menores índices de criminalidade em não sei quanto tempo, tá preso, chamado de golpista, e os ministros do STF que estão lá dizendo que não pode ter operação policial contra bandidos, soltando traficantes, esses estão lá, com o judiciário mais caro do mundo, pagos com uma corte nababesca. Né? É um retrato. Quem que tá solto, quem que tá preso. Que país é esse, cara? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Que sociedade é essa onde uma blogueira paga por 300 milhões do governo, tá na televisão, e um jornalista sem audiência, e um jornalista que tem audiência e não recebe dinheiro do governo está sendo perseguido com passaporte cancelado, com ameaça de prisão. Ou o exemplo maior, onde um político honesto, probo, que não tem um escândalo de corrupção, está ameaçado a 40 anos de prisão, sem passaporte, sem poder viajar. Enquanto o ladrão que comandou o maior escândalo de corrupção da história do país e um dos maiores do mundo, com comprovação mais do que documentada, está solto e comandando o país. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu
e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.